O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 29. Krishna narra para Yudhishthira a história de Narada, relatando para Srijaya a morte de muitos grandes reis. Vaisampayana disse: aquele principal dos reis, Yudhishthira, o filho de Dharma, ainda permanecendo silencioso, o filho de Pandu, Arjuna, se dirigiu a Krishna e falou o seguinte. Arjuna disse: este opressor de inimigos, o filho de Dharma, está queimando de angústia por causa de seus parentes mortos. Console, ó Madhava. Mais uma vez, ó Janardana, todos nós caímos em grande perigo. Cabe a ti, ó o poderosamente armado, dissipar a aflição dele. Vaisampayana continuou, assim endereçado por Arjuna de grande alma, Govinda de olhos de lótus de glória imorredora, virou seu rosto em direção ao rei. Queixava não poderia de nenhuma maneira ser desconsiderado por Yudhishthira. Desde os primeiros anos Govinda era mais querido para Yudhishthira do que o próprio Arjuna. Pegando a mão do rei enfeitada com pasta de sândalo e parecendo com uma coluna de mármore, Saurin de braços fortes começou a falar, alegrando os corações de todos os que o ouviam. Seu rosto, ornado com dentes e olhos que eram muito belos, brilhava intensamente como um lótus totalmente desabrochado ao nascer do sol. Vasudeva disse: ó tigre entre homens, não te entregue a tal angústia que emacia teu corpo. Aqueles que foram mortos nesta batalha não voltarão em hipótese alguma. Aqueles kshatriyas, ó rei, que morreram nesta grande batalha, são assim como objetos que alguém adquire em seus sonhos e que desaparecem quando ele desperta. Todos eles eram heróis e ornamentos de batalhas. Eles foram derrotados enquanto avançavam com os rostos em direção a seus inimigos. Nenhum dentre eles foi morto com ferimentos nas costas ou enquanto fugia. Todos eles, tendo lutado com heróis em grande batalha e tendo perdido suas vidas então, santificados por armas, procederam para o céu. Não cabe a ti sofrer por eles. Dedicados aos deveres de kshatriyas, possuidores de coragem, perfeitamente familiarizados com os Vedas e seus ramos, todos eles alcançaram aquele fim bem-aventurado que é obtenível por heróis. Não cabe a ti te afligir por eles depois de ouvir a respeito daqueles senhores de grande alma da terra, dos tempos antigos, que partiram deste mundo. Com relação a isto é citado o velho discurso de Narada perante Srijaya quando o último estava profundamente afligido pela tristeza por causa da morte de seu filho. Narada disse: sujeitos à felicidade e tristeza, eu mesmo, tu mesmo e todas as criaturas, ó Srijaya, teremos que morrer. Que causa então há para a tristeza? Ouça-me enquanto eu descrevo a grandiosa bem-aventurança de alguns reis antigos. Ouça-me com atenção concentrada. Tu irás então, ó rei, rejeitar tua aflição. Ouvindo a história daqueles senhores de grande alma da terra, diminua tua tristeza. Ó, ouça-me enquanto eu narro suas histórias para ti em detalhes. Por escutar as encantadoras e fascinantes histórias daqueles reis dos tempos antigos, estrelas malignas podem ser propiciadas e o período da vida de uma pessoa pode ser aumentado. Nós sabemos, ó Srijaya, que houve um rei de nome Maruta que era filho de Avikshit. Mesmo ele caiu vítima da morte. Os deuses com Indra e Varuna e Vrihaspati em sua dianteira foram ao sacrifício, chamado Visvasrij, no qual o realizador partilha com toda sua riqueza, realizado por aquele monarca de grande alma. Desafiando Sakra, o chefe dos deuses, aquele rei o venceu em batalha. O erudito Vrihaspati, desejando fazer o bem para Indra, tinha se recusado a oficiar no sacrifício de Maruta. Então o Samvarta, o irmão mais novo de Vrihaspati, concordou com o pedido do rei. Durante o governo daquele rei, ou o melhor dos monarcas, a terra produzia colheita sem ser cultivada e estava enfeitada com diversas espécies de ornamentos. No sacrifício daquele rei, os Visvedevas se sentaram como cortesãos, os Maruts agiam como distribuidores de alimento e presentes e os Sadias de grande alma também estavam presentes. Naquele sacrifício de Maruta, os Maruts beberam soma. Os presentes sacrificais que o rei fez superaram em valor até aqueles feitos pelos deuses, os Gandharvas, e homens.
Como até aquele rei, ó Sanjaya, que te superava em mérito religioso, conhecimento, renúncia, e riqueza, e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho. Houve outro rei de nome Suotra, o filho de Atiti. Nós sabemos, ó Sanjaya, que até ele caiu vítima da morte. Durante seu governo, Magavati despejou ouro por um ano inteiro sobre seu reino. Obtendo aquele rei como seu senhor, a terra se tornou na verdade e não somente em nome como antes Vasumati possuidora de riqueza. Os rios, durante o domínio daquele rei, tinham tartarugas, caranguejos, jacarés, tubarões, e golfinhos dourados, pois o adorável Indra, ó o rei, tinha-os despejados sobre eles. Contemplando aqueles peixes e tubarões e tartarugas dourados a centenas e milhares, o filho de Atiti se encheu de admiração. Reunindo aquela vasta riqueza de ouro que cobria a terra, Suotra realizou um sacrifício em Kurujangala e a deu para os brahmanas. Quando aquele rei, ó Sanjaya, que te superava nos 4 atributos de mérito religioso, conhecimento, renúncia, e riqueza, e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Teu filho nunca realizou um sacrifício e nunca fez doações. Sabendo disto, acalme tua mente e não te entregue à dor. Nós ouvimos também, ó Sanjaya, que Vriadrata, o rei dos Angas, caiu vítima da morte. Ele doou 100.000 corcéis. 100.000 donzelas também, enfeitadas com ornamentos dourados, ele deu como presentes em um sacrifício que ele realizou. 100.000 elefantes também da melhor raça, ele deu como presentes em outro sacrifício realizado por ele. 100 milhões também de touros, adornados com correntes de ouro, com milhares de vacas acompanhados, ele deu como presentes sacrificais. Enquanto o rei de Anga realizava seu sacrifício perto da colina chamada Vishnupada, Indra ficou embriagado com o soma que ele bebeu, e os brahmanas com os presentes que eles receberam. Nos sacrifícios, ó monarca, numerando centenas, que aquele rei realizou antigamente, os presentes que ele fez superaram de longe aqueles sempre feitos pelos deuses, Gandharvas, e homens. Nenhum outro homem nasceu, ou nascerá, que deu ou dará tanta riqueza quanto a que foi dada pelo rei dos Angas nos 7 sacrifícios que ele realizou, cada um dos quais era caracterizado pela consagração do soma. Aqueles 7 sacrifícios eram o Agnishtoma, o Atyagnistoma, o Uktya, o Shodashi, o Vajapeya, o Atiratra, e o Aktoryama, cada um dos quais requeria a consagração do soma. Quando, ó Sanjaya, até este Vriadrata, que era superior a ti nos 4 atributos e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não te aflija por teu filho que está morto. Nós sabemos também, ó Sanjaya, que Sivi, o filho de Usinara, caiu vítima da morte. Aquele rei dominava a terra inteira como alguém domina a proteção de couro em sua mão. Sobre um único carro que veio a ser vitorioso em todas as batalhas, o rei Sivi fez a terra inteira ressoar com o estrépito de suas rodas e subjugou todos os monarcas. A expressão usada é ele fez somente um guarda-sol ser levantado. O costume é bem conhecido que ninguém exceto reis podia fazer guarda-sóis serem mantidos sobre suas cabeças. O filho de Usinara, Sivi, deu, em um sacrifício, todo o gado e cavalos que ele tinha, domésticos e selvagens. O próprio Criador pensou que nenhum dentre os reis do passado ou do futuro teve ou teria a habilidade para suportar a carga, ó Sanjaya, que o filho de Usinara, Sivi, aquele principal dos reis, aquele herói que era possuidor de destreza igual àquela do próprio Indra, suportou. Não sofra, portanto, por teu filho que nunca realizou algum sacrifício nem fez alguma doação. De fato, ó Sanjaya, quando Sivi, que era muito superior a ti nos 4 atributos e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não chore por teu filho que está morto. Nós sabemos, ó Sanjaya, que Bharata de grande alma também, o filho de Dushmanta e Sakuntala, que tinha uma vasta tesouraria bem abastecida, caiu vítima da morte. Dedicando 300 cavalos aos deuses nas margens do Yamuna, 20 nas margens do Sarasvati, e 14 nas margens do Ganga, aquele rei de grande energia, nos tempos passados, realizou nesta ordem 1000 sacrifícios de cavalo e 100 rajasuías.
Nenhum entre os reis da terra pode imitar os grandes feitos de Bharata, assim como nenhum homem pode, pelo poder de seus braços, se elevar ao firmamento. Erigindo numerosos altares sacrificais, ele deu inúmeros cavalos e riqueza incontável ao sábio Kanva. Kanva tinha criado em seu retiro a mãe de Bharata, Sakuntala, que tinha sido abandonada, imediatamente após seu nascimento, por sua mãe, Menaka, e o próprio Bharata nasceu no retiro de Kanva. Quando até ele, ó Srinjaya, que era muito superior a ti nos 4 atributos e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós sabemos, ó Srinjaya, que Rama também, o filho de Dasarata, caiu vítima da morte. Ele sempre cuidou de seus súditos como se eles fossem seus próprios filhos. Em seus domínios não haviam viúvas e ninguém que estivesse desamparado. De fato, Rama em governar seu reino sempre agiu como seu pai Dasarata. As nuvens, produzindo chuvas na época habilmente, faziam as colheitas crescerem abundantemente. Durante o período de seu reinado, o alimento era sempre abundante em seu reino. Nenhuma morte ocorreu por afogamento ou pelo fogo. Enquanto Rama o governou, não houve medo de qualquer doença em seu reino. Todo homem vivia por 1000 anos, e todo homem era abençoado com 1000 filhos. Durante o período do governo de Rama, todos os homens eram sadios e todos os homens obtinham a realização de seus desejos. As próprias mulheres não brigavam entre si, o que dizer então dos homens? Durante seu governo, seus súditos estavam sempre dedicados à virtude. Contentes, coroadas com realização em relação a todos os objetos de seu desejo, sem medo, livres, e dedicadas ao voto da veracidade eram todas as pessoas quando Rama governava o reino. As árvores sempre produziam flores e frutos não estavam sujeitas a acidentes. Toda vaca produzia leite enchendo um drona até a borda. Tendo morado, na prática de penitências rígidas, por 14 anos nas florestas, Rama realizou 10 sacrifícios de cavalo de grande esplendor e a eles o acesso mais livre foi dado a todos. Possuidor de juventude, de uma cor escura, com olhos vermelhos, ele parecia com o líder de uma manada de elefantes. Com braços se estendendo até seus joelhos e de rosto belo, seus ombros eram como aqueles de um leão e a força de seus braços era grande. Ascendendo ao trono de Ayodhya, ele governou por 11.000 anos. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós sabemos, ó Srinjaya, que o rei Bhagirata também morreu. Em um dos sacrifícios daquele rei, embriagado com o soma que ele tinha bebido, Indra, o adorável castigador de Paka e o chefe dos deuses, derrotou, por aplicar o poder de seus braços, muitos milhares de asuras. O rei Bhagirata, em um dos sacrifícios que ele realizou, doou 1 milhão de donzelas enfeitadas com ornamentos de ouro. Cada uma daquelas moças estava sobre um carro e a cada carro estavam unidos 4 corcéis. Com cada carro haviam 100 elefantes, todos da raça principal e enfeitados com correntes de ouro. Atrás de cada elefante haviam 1000 corcéis, e atrás de cada corcel 1000 vacas, e atrás de cada vaca 1000 cabras e ovelhas. A deusa Rio Ganga, chamada desde antes Bhagirati, sentou-se sobre o colo deste rei que morava perto de sua corrente, e a partir deste incidente ela veio a ser chamada de Urvasi. Ganga é nada mais do que a forma liquefeita de Vishnu. Por um tempo ela morou no Kantara Kamandalu de Brahman. Os ancestrais de Bhagirata tendo perecido por causa da maldição de Kapila, Bhagirata resolveu resgatar suas almas por chamar Ganga do céu e fazer suas águas sagradas passarem sobre o local onde as cinzas dele se encontravam. Ele conseguiu executar sua resolução depois de vencer muitas dificuldades. Urvasi literalmente significa alguém que senta no colo Ganga de curso triplo, uma corrente no céu, uma na terra, e uma nas regiões inferiores, concordou em ser a filha de Bhagirata da linhagem de Ikshvaku. Aquele monarca era sempre dedicado à realização de sacrifícios com presentes em profusão para os brahmanas. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava em relação aos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho.
Nós ouvimos, ó Sanjaya, que Dilipa de grande alma também caiu vítima da morte. Os brahmanas gostam muito de recitar seus feitos inumeráveis. Em um de seus grandes sacrifícios, aquele rei, com coração totalmente complacente, doou a terra inteira, cheia de riquezas, para os brahmanas. Em cada sacrifício realizado por ele, o sacerdote principal recebia como taxa sacrificial 1000 elefantes feitos de ouro. Em um de seus sacrifícios, a estaca levantada para matar as vítimas era feita de ouro e parecia extremamente bela. Cumprindo as funções atribuídas a eles, os deuses, tendo Sakra como seu chefe, costumavam procurar a proteção daquele rei. Sobre aquela estaca dourada possuidora de grande refulgência e decorada com um aro, 6.000 deuses e Gandharvas dançaram em alegria, e o próprio Visvavasu em seu meio tocou em sua vina as 7 notas segundo as regras que regulam suas combinações. Tal era a característica da música de Visvavasu que cada criatura, onde quer que ela pudesse estar, pensava que o grande Gandharva estava tocando somente para ela. Nenhum outro monarca poderia imitar esta realização do rei Dilipa. Os elefantes daquele rei, embriagados e adornados com mantas de ouro, costumavam deitar nas estradas. Tal era a profusão da riqueza de Dilipa que nenhum cuidado era tomado para manter os elefantes enfeitados com ouro dentro de cercas protegidas. Procederam para o céu aqueles homens que conseguiram obter mesmo uma visão do rei Dilipa de grande alma que era sempre verdadeiro em palavras e cujo arco podia resistir a 100 inimigos iguais em energia a 100 anantas. Estes 3 sons nunca cessavam na residência de Dilipa, isto é, a voz de recitações védicas, a vibração de arcos, e os gritos de que isto seja dado. Quando ele, ó Sanjaya, que te superava nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não chore por teu filho que está morto. Mandatri, o filho de Ivanasva também, ó Sanjaya, nós soubemos, caiu vítima da morte. As divindades chamadas Maruts extraíram aquela criança do estômago de seu pai através de um de seus lados. Surgido de uma quantidade de manteiga clarificada que tinha sido santificada por mantras e que por engano tinha sido bebida por seu pai em vez da esposa de seu pai, Mandatri nasceu do estômago de Ivanasva de grande alma. Possuidor de grande prosperidade, o rei Mandatri conquistou os 3 mundos. Vendo aquela criança de beleza celestial deitada no colo de seu pai, os deuses perguntaram uns aos outros, de quem esta criança irá mamar? Então Indra se aproximou dele, dizendo, ele irá mamar de mim. A partir desta circunstância, as principais das divindades vieram a chamar a criança pelo nome de Mandatri. Literalmente, a mim ele sugará. Para a alimentação daquele filho de grande alma de Ivanasva, o dedo de Indra, colocado em sua boca, começou a produzir um jato de leite. Chupando o dedo de Indra, ele cresceu para um jovem vigoroso em 100 dias. Em 12 dias ele parecia com alguém de 12 anos. A terra inteira em um dia veio a estar sob o domínio daquele rei virtuoso e corajoso e de grande alma que parecia com o próprio Indra por destreza em batalha. Ele derrotou o rei Angada, Maruta, Asita, Gaia, e Vriadrata, o rei dos Angas. Quando o filho de Ivanasva lutou em batalha com Angada, os deuses pensaram que o firmamento estava se partindo com a vibração de seu arco. A terra inteira desde onde o sol se ergue até onde ele se põe é citada como o campo de Mandatri. Tendo realizado sacrifícios de cavalo e 100 rajasuias, ele deu para os brahmanas muitos peixes rohita. Aqueles peixes tinham cada um 10 yojanas de comprimento e 1 de largura. Aqueles que sobravam depois de satisfazer os brahmanas eram divididos pelas outras classes entre elas mesmas. Quando ele, ó Sanjaya, que te superava em relação aos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós sabemos, ó Sanjaya, que Ayati, o filho de Nausha, também caiu vítima da morte. Tendo subjugado o mundo todo com seus mares, ele viajou através dele, decorando-o com sucessivos altares sacrificais, os intervalos entre os quais eram medidos por arremessos de um pedaço pesado de madeira. E Ayati, tendo erigido um altar, pegava e arremessava um pedaço de madeira adiante, e sobre o local onde ele caía, erigia outro altar.
Dessa maneira ele procedeu até que ele alcançou a própria beira-mar de fato, ele alcançou as próprias margens do oceano enquanto procedia realizando grandes sacrifícios naqueles altares ao longo de seu caminho. Tendo realizado 1000 sacrifícios e 100 vajapeyas, ele gratificou os principais dos brahmanas com 3 montanhas de ouro. Tendo matado muitos daitias e danavas devidamente organizados em batalha, o filho de Nausha, Yayati, dividiu toda a terra entre seus filhos. Finalmente rejeitando seus outros filhos encabeçados por Yadu e Drayu, ele instalou seu filho mais novo Puru, em seu trono e então entrou nas florestas acompanhado por sua esposa. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós ouvimos, ó Srinjaya, que Anvarisha também, o filho de Nabaga, caiu vítima da morte. Aquele protetor do mundo e principal dos reis era considerado por seus súditos como a encarnação da virtude. Aquele monarca, em um de seus sacrifícios, designou para os brahmanas, para servi-los, 1 milhão de reis que tinham eles mesmos realizado milhares de sacrifícios cada um. Homens de piedade louvaram Anvarisha, o filho de Nabaga, dizendo que tais façanhas nunca tinham sido realizadas antes, nem que ações similares a elas seriam realizadas no futuro. Aquelas centenas e milhares de reis que por ordem de Anvarisha serviram em seus sacrifícios os brahmanas que tinham ido lá se tornaram pelos méritos de Anvarisha coroados com os frutos do sacrifício de cavalo, e seguiram seu senhor pelo caminho do sul para regiões de esplendor e felicidade. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós ouvimos, ó Srinjaya, que Sasavidu também, o filho de Chitrasena, caiu vítima da morte. Aquele rei de grande alma tinha 100.000 esposas, e 1 milhão de filhos. Todos eles costumavam vestir armaduras douradas e todos eles eram arqueiros excelentes. Cada um daqueles príncipes se casou com 100 princesas, e cada princesa trouxe 100 elefantes. Com cada um daqueles elefantes haviam 100 carros. Com cada carro haviam 100 corcéis, todos de boa raça e todos enfeitados com arreios de ouro. Com cada corcel haviam 100 vacas, e com cada vaca haviam 100 ovelhas e cabras. Esta riqueza incontável, ó monarca, Sasavindu doou, em um sacrifício de cavalo, para os brahmanas. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós ouvimos, ó Srinjaya, que Gaya também, o filho de Amortarayas, caiu vítima da morte. Por 100 anos, aquele rei subsistiu dos restos de comida sacrificial. Satisfeito com tal devoção, Agni desejou-lhe dar bênçãos. As bênçãos pedidas por Gaia foram, que minha riqueza seja inesgotável mesmo se eu doar incessantemente. Que meu respeito pela virtude exista para sempre. Que meu coração sempre tenha prazer na verdade, pela tua graça, ó comedor de libações sacrificais. Foi ouvido por nós que o rei Gaia obteve todos aqueles desejos de Agni. Nos dias da lua nova, naqueles da lua cheia, e em todo o 4º mês, por 1000 anos, Gaia realizou repetidamente o sacrifício de cavalo. Erguendo-se no término de cada sacrifício, ele dava 100.000 vacas e centenas de mulas aos brahmanas durante este período. Aquele touro entre homens satisfazia os deuses com soma, os brahmanas com riqueza, os pitris com svada, e as mulheres com a realização de todos os seus desejos. Em seu grande sacrifício de cavalo, o rei Gaia fez uma base dourada a ser feita, medindo 100 cúbitos de comprimento e 50 de largura, e a deu como a taxa sacrificial. Aquele principal dos homens, Gaia, o filho de Amortarayas, doou tanto gado quanto os grãos de areia que há, ó rei, no rio Ganga. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós sabemos, ó Srinjaya, que Rantideva, o filho de Sankriti, também caiu vítima da morte.
tendo praticado as mais rígidas das penitências e o adorado com grande reverência, ele obteve esses benefícios de Sakra, tendo-o solicitado, dizendo: que nós tenhamos comida abundante e convidados numerosos. Que a minha fé não sofra diminuição, e que nós não tenhamos que pedir nada de alguma pessoa. Os animais, domésticos e selvagens, mortos em seus sacrifícios, costumavam se aproximar dele, isto é, Rantideva de grande alma de votos rígidos e grande fama, por sua própria vontade. As secreções que fluíam das peles dos animais mortos em seus sacrifícios, produziram um rio poderoso e célebre, o qual até hoje é conhecido pelo nome de Charmavati. O rei Rantideva costumava fazer doações para os brahmanas em um extenso cercado. Quando o rei dizia: para ti eu dou 100 nishkas, a ti eu dou 100, os brahmanas, sem aceitarem o que era oferecido, faziam um barulho expressivo de recusa. Quando, no entanto, o rei dizia: eu dou 1000 nishkas, as doações eram todas aceitas. Todos os recipientes e pratos, no palácio de Rantideva, para guardar alimento e outros artigos, todos os jarros e panelas, os potes e pratos e xícaras, eram de ouro. Naquelas noites durante as quais os convidados costumavam morar na residência de Rantideva, 20.100 vacas tinham que ser mortas. Ainda em tais ocasiões, os cozinheiros, enfeitados com brincos, costumavam proclamar entre aqueles que se sentavam para jantar: a sopa abundante, tomem tanto quanto vocês desejem, mas de carne nós não temos tanto hoje quanto em ocasiões anteriores. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós ouvimos, ó Srinjaya, que Sagara de grande alma também caiu vítima da morte. Ele era da linhagem de Ikshvaku, um tigre entre homens, e de destreza sobre-humana. 60.000 filhos costumavam andar atrás dele, como miríades e mais miríades de estrelas servindo a lua no firmamento sem nuvens do outono. Seu domínio se estendia por sobre toda esta terra. Literalmente, não havia senão um guarda-sol aberto sobre a terra naquela época. Ele gratificou os deuses por realizar 1000 sacrifícios de cavalo. Ele doava para brahmanas dignos mansões suntuosas com colunas de ouro e outras partes feitas totalmente daquele metal precioso, contendo camas caras e grupos de damas belas com olhos parecendo pétalas de lótus, e diversos outros tipos de objetos valiosos. Por sua ordem, os brahmanas dividiam aqueles presentes entre eles mesmos. Por raiva aquele rei fez a terra ser escavada do que ela veio a ter o oceano em sua superfície, e por isto, o oceano veio a ser chamado Sagara pelo seu nome. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não sofra por teu filho que está morto. Nós ouvimos, ó Srinjaya, que o rei Prithu também, o filho de Vena, caiu vítima da morte. Os grandes rishis, reunindo-se na grande floresta, o instalaram na soberania da terra. E porque era pensado que ele melhoraria toda a humanidade, ele foi, por esta razão, chamado de Prithu, o que melhora. E porque também ele protegia o povo de injúrias Kshata, ele foi, por esta razão, chamado de um Kshatriya, o que protege de injúrias. Contemplando Prithu, o filho de Vena, todas as criaturas da terra exclamavam: nós somos afeiçoados carinhosamente a ele. Por esta circunstância do apego carinhoso a ele de todas as criaturas, ele veio a ser chamado de um Raja, alguém que pode inspirar afeto. A terra, durante seu domínio, produzia colheita sem ser cultivada, cada folha que as árvores tinham portava mel, e cada vaca produzia um jaú cheio de leite. Todos os homens eram vigorosos e todos os seus desejos costumavam ser coroados com realização. Eles não tinham medo de qualquer tipo. Eles costumavam viver, como lhes agradava, em campos ou em casas protegidas. Quando Prithu desejava atravessar o oceano, as águas se tornavam solidificadas. Os rios também nunca aumentavam quando ele tinha que cruzá-los, mas permaneciam perfeitamente calmos. O estandarte sobre seu carro se movia livremente em todos os lugares sem ser obstruído por algum obstáculo. O rei Prithu, em um de seus grandes sacrifícios de cavalo, deu para os brahmanas 21 montanhas de ouro, cada uma medindo 3 nalvas.
Cada nalva mede 400 cúbitos. Quando ele, ó Srinjaya, que te superava de longe nos 4 atributos principais e que era mais puro do que teu filho, caiu vítima da morte, não chore por teu filho que está morto. Sobre o que, ó Srinjaya, tu refletes em silêncio. Parece, ó rei, que tu não ouviste estas minhas palavras. Se tu não as ouviste, então este meu discurso foi uma rapsódia inútil, como remédios ou dieta para uma pessoa às portas da morte. Srinjaya disse, eu estou prestando atenção, ó Narada, a este teu discurso de significado excelente e perfumado como uma guirlanda de flores, este discurso sobre a conduta de sábios nobres de grande alma de atos meritórios e grande fama, que pode certamente dissipar a dor. Teu discurso, ó grande sábio, não foi uma rapsódia inútil. Eu estou livre da aflição na tua própria vista. Como alguém nunca saciado ao beber néctar, eu não estou saciado com tuas palavras. Ó tu de visão verdadeira, se tu, ó Senhor, estiveres inclinado a mostrar tua graça por esta pessoa queimando por causa da morte de seu filho, então aquele filho, por aquela tua graça, com certeza reviverá e se misturará mais uma vez comigo nesta vida. Narada disse, eu devolverei para ti aquele teu filho, chamado Suvarnashtevin, que Parvata te deu e que foi privado de vida. Do esplendor do ouro, aquele filho terá 1000 anos. Capítulo 30. Narada se apaixona, e maldição de Parvata. Yudhishthira disse, como o filho de Srinjaya se tornou Suvarnashtevin? Literalmente, alguém cujas fezes são ouro. Porque também Parvata deu a Srinjaya àquele filho? E por que ele morreu? Quando as vidas de todos os homens naqueles dias se estendia por 1000 anos, porque o filho de Srinjaya morreu na infância. Ou, ele era Suvarnashtevin em nome somente. Como também ele veio a ser assim? Eu desejo saber tudo isto. Krishna disse, eu narrarei para ti, ó rei, os fatos como eles aconteceram. Há 2 rishis, os principais no mundo, chamados Narada e Parvata. Narada é o tio materno e Parvata é o filho de sua irmã. Com corações alegres, o tio Narada e o sobrinho Parvata, antigamente, ó rei, deixaram o céu para um passeio agradável na terra para experimentar manteiga clarificada e arroz. Ambos, possuidores de grande mérito ascético, vagaram sobre a terra, subsistindo do alimento comido por seres humanos. Cheios de alegria e nutrindo grande afeição um pelo outro, eles fizeram um pacto que, qualquer desejo, bom ou mau, que fosse nutrido por um deveria ser revelado ao outro, mas no acontecimento de um deles agir de outra maneira ele estaria sujeito à maldição do outro. Concordando com aquele entendimento, aqueles 2 grandes rishis, adorados de todos os mundos, foram ao rei Srinjaya, o filho de Sitya, e disseram a ele, nós 2, para o teu bem, moraremos contigo por uns poucos dias. Ó Senhor da terra, atenda às nossas necessidades devidamente. O rei, dizendo, assim seja, se pôs ele mesmo a servi-los com hospitalidade. Depois de um tempo, um dia, o rei cheio de alegria apresentou para aqueles ilustres ascetas sua filha da aparência mais formosa, dizendo, esta minha filha servirá a vocês. Brilhante como os filamentos do lótus, ela é bela e de membros impecáveis, talentosa e de modos gentis, e se chama Sukumari. Muito bem, disseram os rishis em resposta, e então o rei se dirigiu à sua filha, dizendo, ó filha, sirva esses 2 brahmanas como se tu estivesse servindo os deuses ou teu pai. A princesa virtuosa, dizendo, assim seja, e começou a servi-los em obediência à ordem de seu pai. Seus serviços respeitosos e beleza inigualável logo inspiraram Narada com uma paixão carinhosa por ela. Aquele sentimento carinhoso começou a crescer no coração do santo ilustre como a lua crescendo gradualmente na seção da quinzena iluminada. O virtuoso Narada, no entanto, dominado pela vergonha, não pôde revelar aquela atração ardente para o filho de sua irmã, Parvata de grande alma. Por meio de seu poder ascético, como também por sinais, Parvata compreendeu tudo. Inflamado com raiva, o último então resolveu amaldiçoar Narada angustiado de amor. E ele disse, tendo por tua própria vontade feito um acordo comigo que, qualquer desejo, bom ou mau, que fosse nutrido um de nós deveria ser revelado ao outro, tu violaste.
Estas foram tuas próprias palavras. Ó Brahmana! É por isto que eu te amaldiçoarei. Tu não me disseste antes que teu coração tinha sido perfurado pelos encantos da donzela Sukumari. É por isto que eu te amaldiçoarei. Tu és um Brahmacharin. Tu és meu preceptor. Tu és uma seta e um Brahmana. Ainda assim tu quebraste o pacto que fizeste comigo. Cheio de raiva eu irei, por isto, te amaldiçoar. Ouça-me. Esta Sukumari irá, sem dúvida, se tornar tua esposa. Desde o momento do teu casamento, no entanto, ó o poderoso, ela e todos os homens te verão um macaco, pois tuas verdadeiras feições terão desaparecido, e tu parecerás um macaco para todos. Ouvindo estas palavras dele, o tio Narada, cheio de ira, amaldiçoou seu sobrinho Parvata em retorno, dizendo: embora tu tenhas mérito ascético e brahmacharya e verdade e autocontrole, e embora tu estejas sempre dedicado à virtude, tu ainda não conseguirás proceder para o céu. Cheios de raiva e desejo de vingança, eles se amaldiçoaram e se inflamaram dessa maneira um contra o outro como um par de elefantes enfurecidos. Desde aquele tempo Parvata de grande alma começou a vagar sobre a terra, respeitado como ele merecia, ó Bharata, por sua própria energia. Narada então, aquele principal dos Brahmanas, obteve segundo os ritos devidos, a mão da filha de Srijaya, a impecável Sukumari. A princesa, no entanto, viu Narada exatamente como a maldição havia dito. De fato, exatamente depois que o último dos mantras do casamento foi recitado, Sukumari viu que o Rishi celeste tinha um rosto como aquele de um macaco. Ela, no entanto, por causa daquilo, não desrespeitou seu marido. Por outro lado, ela dedicou seu amor a ele. De fato, a princesa, casta como ela era, se devotou totalmente a seu marido e em seu coração não desejou ninguém mais nem entre os deuses, Munis, e Yakshas, como marido. Um dia, quando o ilustre Parvata, no decurso de suas vagueações, entrou em uma floresta solitária, ele viu Narada lá. Saudando-o, Parvata disse: mostre tua graça para mim por me permitir ir para o céu, ó pujante. Vendo o triste Parvata ajoelhado diante dele com mãos unidas, Narada, ele mesmo triste, disse a ele: tu me amaldiçoaste primeiro, dizendo: seja tu macaco. E depois que tu me disseste isto, eu te amaldiçoei de raiva, dizendo: deste dia em diante tu não morarás no céu. Isto não foi certo de tua parte, já que tu és como um filho para mim. Os dois santos então libertaram um ao outro das suas maldições mútuas. Vendo seu marido possuidor de forma celeste, e resplandecente com beleza, Sukumari fugiu dele, tomando por alguém que não era seu marido. Vendo a bela princesa fugindo de seu marido, Parvata se dirigiu a ela, dizendo: este é mesmo teu marido. Não tenha nem receio. Este é o ilustre e poderoso Rishi Narada, este principal dos seres virtuosos. Ele é teu marido, de uma alma contigo. Não tenha qualquer dúvida. Assegurada de diversas maneiras pelo ilustre Parvata e informada também da maldição sobre seu marido, a princesa recuperou sua equanimidade. Então Parvata procedeu para o céu e Narada para sua casa. Vasudeva continuou: o ilustre Rishi Narada, que foi ele mesmo um ator neste caso, está aqui. Ó o melhor dos homens, perguntado por ti, ele te dirá tudo o que aconteceu. Capítulo 31. Narada relata a história do filho morto de Srijaya, e devolvido à vida. Vaisampayana disse: o nobre filho de Pandu então se dirigiu a Narada, dizendo: ó santo, eu desejo saber sobre o nascimento da criança cujas fezes eram ouro. Assim endereçado pelo rei Yudhishthira, o justo, o sábio Narada começou a narrar a ele tudo o que tinha ocorrido com relação àquela criança de fezes douradas. Narada disse: foi exatamente assim, ó alto de braços poderosos, como que Shavaki disse. Solicitado por ti eu agora narrarei a parte restante desta história. Eu mesmo, e o filho de minha irmã, o grande asceta Parvata, fomos em uma ocasião até Srijaya, aquele principal de todos os reis vitoriosos, para residir com ele. Honrados por ele com os ritos devidos, e com todos os nossos desejos satisfeitos, nós tomamos nossa residência em seu domicílio.
Depois que a estação das chuvas tinha passado, e quando chegou a hora da nossa partida, Parvata me disse estas palavras importantes e convenientes à hora. Nós, ó Brahmana, moramos na residência deste rei por algum tempo, muito honrados por ele. Pense qual retribuição nós devemos dar. Eu então, ó monarca, me dirigi a Parvata de aspecto abençoado, dizendo, ó sobrinho, isto fica bem em ti, e, ó tu de grande poder, tudo isto depende de ti. Pelas tuas bênçãos que o rei seja feito feliz e que ele realize seus desejos. Ou, se tu escolheres, que ele seja coroado com sucesso pelo mérito ascético de nós dois. Depois disto, Parvata chamou o rei Srijaya, aquela principal das pessoas vitoriosas, e lhe disse estas palavras, ó touro da raça Kuru, nós estamos muito satisfeitos, ó rei, com tuas atenções hospitaleiras dadas a nós com toda a sinceridade. Com a nossa permissão, ó o principal dos homens, pense no benefício que tu desejas solicitar. Que o benefício, no entanto, seja tal que não possa implicar em inimizade para com os deuses ou destruição para os homens. Aceite então, ó rei, uma bênção, pois tu mereces uma como nós pensamos. Ouvindo estas palavras, Srijaya respondeu, se vocês estão satisfeitos comigo, meu objetivo então foi alcançado, pois isso em si mesmo é a minha grande bênção e é considerado por mim como a realização de todos os meus desejos. Para Srijaya que falou dessa maneira, Parvata disse novamente, solicite, ó rei, a realização daquele desejo que tu nutres no teu coração, por muito tempo. Srijaya respondeu, eu desejo um filho que seja heróico e possuidor de grande energia, firme em seus votos e de vida longa, altamente abençoado e possuidor de esplendor igual ao do próprio chefe das divindades. Nisto, Parvata disse, este teu desejo será realizado. Teu filho, no entanto, não viverá muito tempo, pois teu desejo por tal filho é para predominar sobre o chefe dos deuses. Teu filho será conhecido pelo nome de Suvarnashtivin. Ele será possuidor do esplendor como aquele do chefe dos deuses, mas cuide de protegê-lo sempre daquela divindade. Ouvindo estas palavras de Parvata de grande alma, Srijaya começou a suplicar aquele santo para ordenar de outra maneira, dizendo, que meu filho seja de vida longa, ó Muni, pelo teu mérito ascético. Parvata, no entanto, não disse nada, por predileção por Indra. Vendo o rei muito triste, eu disse a ele, pense em mim, ó rei, na tua angústia, e eu prometo vir quando pensado por ti. Não sofra, ó Senhor da terra. Eu te darei de volta aquele teu filho querido, mesmo se ele estiver morto, em sua forma viva. Tendo dito isso aquele monarca, nós dois deixamos sua presença para irmos para onde nós desejávamos. Srijaya voltou para sua residência como lhe agradava. Depois que algum tempo tinha passado, nasceu para o sábio nobre Srijaya um filho de grande destreza e brilhante com energia. A criança cresceu como um lótus grande em um lago, e se tornou Suvarnashtivin na verdade como em nome. Este fato extraordinário, ó o melhor dos Kurus, logo se tornou amplamente conhecido pelo mundo. O chefe dos deuses também veio a saber disto como resultado da bênção de Parvata. Temendo humilhação pelas mãos da criança quando ele crescesse, o matador de Vala e Vritra começou a vigiar o príncipe. Ele comandou sua arma celeste trovão, que estava perante ele em forma incorporada, dizendo, vá, ó o poderoso, e assumindo a forma de um tigre mate aquele príncipe. Quando crescer, este filho de Srijaya pode, por suas realizações, me humilhar, ó o trovão, como Parvata disse. Assim endereçado por Sakra, a arma celeste trovão, aquele subjugador de cidades hostis, começou daquele dia em diante a vigiar constantemente o príncipe. Srijaya, enquanto isso, tendo obtido aquele filho cujo esplendor parecia aquele do próprio Indra, se encheu de alegria. O rei, acompanhado por suas esposas, e as outras senhoras de sua família, foi residir no meio de uma floresta. Um dia, nas margens do Bhagirathi, o menino, acompanhado por sua babá, corria para lá e para cá em brincadeiras. Embora com somente 5 anos de idade, sua destreza, mesmo então, parecia aquela de um elefante poderoso. Enquanto assim empenhada, a criança encontrou um tigre poderoso que veio sobre ele repentinamente.
O príncipe criança tremeu violentamente enquanto ele estava sendo esmagado pelo tigre e logo caiu sem vida sobre a terra. Ao ver isto, a babá proferiu gritos altos de angústia. Tendo matado o príncipe, o tigre, pelos poderes da ilusão de Indra, desapareceu. Ouvindo a voz da babá que gritava, o rei, em grande ansiedade, correu até o local. Ele viu seu filho lá, com seu sangue bebido, e jazendo sem vida sobre o solo como a lua caída do firmamento. Pegando no colo o menino coberto com sangue, o rei, com o coração ferido pela dor, começou a prantear lamentavelmente. As senhoras reais então, afligidas pela dor e chorando, correram rapidamente ao local onde o rei Srijaya estava. Naquela situação o rei pensou em mim com atenção concentrada. Sabendo que o rei estava pensando em mim, eu apareci perante ele. Tomado pela dor como o rei estava, eu recitei para ele todas aquelas histórias, ó monarca, que o herói da tribo Yadu já recitou para ti. Eu trouxe o filho de Srijaya de volta à vida, com a permissão de Indra. Aquilo que está ordenado deve ocorrer. É impossível que isto seja de outra maneira. Depois disto, o príncipe Suvarnashri, de grande fama e energia, começou a encantar os corações de seus pais. De grande destreza, ele ascendeu ao trono de seu pai depois que o último foi para o céu, e governou por um período de 1100 anos. Ele adorou os deuses em muitos sacrifícios grandiosos caracterizados por presentes abundantes. Possuidor de grande esplendor, ele gratificou os deuses e os pitris. Tendo procriado muitos filhos, todos os quais por seus herdeiros multiplicaram a linhagem, ele seguiu pelo caminho de toda a natureza, ó rei, depois de muitos anos. Ó principal dos reis, dissipe esta angústia nascida no teu coração, assim como Keshava te aconselhou, como também Vyasa de penitências austeras. Levante, ó rei, e carregue a responsabilidade deste teu reino ancestral, e realize sacrifícios excelentes e grandiosos para que tu possas obter após a morte quaisquer regiões que possam ser desejadas por ti.